Bom dia, terceiro ano. Eu pedi que vocês fizessem no caderno de atividade os exercícios da página 6 até a página 10, parando na questão número 14, correto? Então, nós vamos para a nossa correção. Então, eu gostaria que vocês abrissem o caderno de atividades de vocês na página 6, pegassem lápis e borracha, porque nós já vamos iniciar a nossa correção. Então, nós vamos falar sobre os conceitos básicos em ecologia aí nessa primeira página, tá? Número 1. No quadro estão apresentados diferentes conceitos de ecologia. Com base em seus conhecimentos, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, na primeira coluna eu tenho os conceitos de espécie, população, comunidade, biótopo, fatores abióticos, ecossistema, biosfera, habitat, nicho ecológico. Então, a primeira definição, conjunto de todos os ecossistemas da Terra, compreende todos os ambientes em que há seres vivos. Então, quando eu junto todos esses ecossistemas, é o meu principal conceito de biosfera, né? Todos os ecossistemas da Terra. Então, tudo que é vivo que está na Terra é a biosfera, tá certo? Conjunto de relações e atividades próprias de uma espécie em seu habitat. Então, quando eu falo desse conjunto de relações e suas atividades, eu estou falando de como aquele ser daquela espécie ela vive. Quando eu falo de como vive, eu estou falando de nicho ecológico, né? Quer dizer, o que come, quantos filhotes vai colocar por vez, quantas vezes entra no cio, se cuida ou não dos filhotes, tamanho, peso, se é diurno, se é um animal noturno. Tudo isso é como ele vive e isso é nicho ecológico, tá? Ambiente de sobrevivência, o meio físico de determinada população, ou seja, aonde determinada população vive. Ela vive em um habitat, tá? Conjunto de seres vivos, fatores bióticos e fatores abióticos presentes no biótopo. Então, aí, quando eu junto os seres vivos e mais os fatores abióticos, eu estou falando de um ecossistema, certo? Conjunto de populações que habitam uma mesma área e, portanto, interagem entre si. Então, quando eu tenho várias populações de espécies diferentes vivendo em um mesmo lugar e interagindo, eu vou ter uma comunidade. Conjunto de fatores físicos e químicos presentes no biótopo. Então, são os fatores que a gente chama de abiótico, né? Então, 5 aí é o conjunto de fatores abióticos. Grupo de indivíduos que apresentam semelhanças morfológicas, anatômicas, fisiológicas, embriológicas, reprodutivas e que, ao cruzarem entre si, produzem descendentes férteis. Esse conceito é o de espécie. Ambiente onde se encontram seres vivos que se interrelacionam na área física, onde existe uma comunidade, aí é o biótopo, tá? Conjunto de seres vivos pertencentes à mesma espécie que habitam determinado local, é uma população. Então, a ordem aí é 7, 9, 8, 6, 3, 5, 1, 4, 2. Número 2. Recentemente, uma nova espécie foi descoberta. Trata-se do olinguito, o primeiro mamífero da ordem dos carnívoros a ser encontrado na América do Sul nos últimos 35 anos. A busca pelo olinguito começou em 2003, quando o zoólogo Christopher Helgen viu alguns crânios e peles que não conseguia reconhecer numa exposição científica em Chicago. Com uma técnica que usa resquícios de crânio, ossos e peles, deduziu o tipo de ambiente no qual viveria. O trabalho de campo começou no Equador, onde os pesquisadores encontraram e capturaram exemplares.
De volta aos Estados Unidos, a ideia de que estava diante de uma nova espécie foi confirmada graças à análise de DNA. O olinguito mede em média 76 centímetros, pesa pouco menos de 1 quilo, é solitário. Tem apenas um filhote por vez, vive na copa das árvores e se movimenta durante a noite. Foi batizado como Basaricion neblina. Apesar de fazer parte da ordem dos carnívoros, alimenta-se de frutas e outros vegetais. O olinguito foi confundido com outra espécie parecida, o olingo, que é maior, com pelagem rara e focinho mais alongado. As duas espécies compartilham 90% dos genes. É solitário, vive na copa das árvores e se movimenta durante a noite. O texto descreve aspectos da vida do olinguito que caracterizam um conceito ecológico expresso em nicho ecológico, pessoal. Então, como esse indivíduo vive, é o nicho ecológico dele. Então, como que ele vive? Ele vive de forma solitária, ele vive na copa das árvores, ele vai movimentar durante a noite. Para que ele vai movimentar durante a noite? Para caçar seu alimento, para caçar sua parceira para o acasalamento. Então, é como o ser vive. Como o ser vive. Isso é conceito de nicho ecológico, tá certo? 3. Analise as proposições em relação à ecologia. 1. As populações são formadas quando vários indivíduos da mesma espécie vivem em uma mesma área e mantêm relações entre si. Então, esse conceito aí está correto, né? Populações vão ser o conjunto de indivíduos da mesma espécie vivendo no mesmo local e interagindo. O habitat corresponde ao modo de vida ou ao papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Está errado, esse conceito aí é de nicho ecológico, né? Comunidade ou biocenose são formadas por indivíduos da mesma espécie que possuem pouca relação entre si. Bom, esse conceito está errado, porque na comunidade são indivíduos de espécies diferentes, né? E não possuem pouca relação, possuem uma boa relação entre si, tá certo? E a biocenose são os fatores abióticos, né, daquele local. Ecossistema é a reunião e a interação de comunidades com fatores abióticos que atuam sobre essa comunidade. Isso é verdadeiro. Então, as questões verdadeiras A1 e A4. Questão 4. Analise as afirmativas abaixo e assinale as alternativas corretas. Ecossistema define o complexo sistema de inter-relação entre os fatores bióticos e abióticos, correto. Biocenose é o conjunto de seres vivos de espécies diferentes que vivem em um determinado espaço mantendo um relacionamento, correto. Habitat é o papel que o organismo desempenha dentro do seu ecossistema, está errado. Isso aí é nicho ecológico, né? Habitat é o local onde ele vive. Comunidade é o conjunto de organismos de mesma espécie que vivem em determinado espaço. Na verdade, aí seria o conjunto de organismos de espécies diferentes que vivem em determinado espaço, para ficar correto o conceito de comunidade. E 16, população é o conjunto de organismos que exploram o mesmo nicho ecológico, né? Nesse caso aí, a população é o conjunto de organismos de mesma espécie, né? Não, na verdade, que tem o mesmo nicho ecológico, eles têm que ser da mesma espécie. Eles podem até ter nicho ecológico um pouco diferente. 5. É no crepúsculo ou à noite que eles atacam, ou melhor, elas. O pernilongo macho vive principalmente de néctar ou seivas vegetais. Mas a fêmea precisa de um complemento de proteínas em sua dieta para a produção de ovos. Para isso, o sangue de mamíferos, inclusive o homem, ou de aves e até de anfíbios, é uma fonte ideal. E então,
as fêmeas atacam como vampiras. Neste contexto, apesar de serem de mesma espécie, é possível afirmar que machos e fêmeas de pernilongos ocupam diferentes nichos ecológicos, né? Então, tem relação com a questão anterior, quando fala que população é um conjunto de organismos que exploram o mesmo nicho ecológico. E eu disse que, na verdade, população é um conjunto de organismos de mesma espécie, que às vezes eles podem ter nichos ecológicos diferentes. Então, esse é um bom exemplo de nicho ecológico diferente, né? Então, o macho, ele vai se alimentar principalmente de néctar de plantas ou das seivas dos vegetais. Muitas vezes eles estão ali durante o dia. As fêmeas já vão viver mais à noite, à tardezinha principalmente, elas vão sair para caçar, que sangue. Então, isso é um exemplo de nichos ecológicos, seres de mesma espécie com nichos ecológicos diferentes. 6. Analise as afirmativas que descrevem algumas características de um ecossistema terrestre. Analise as afirmativas que descrevem algumas características de um ecossistema terrestre. Então, nós estamos falando de um ecossistema. Hemisfério norte, tundra ou taiga. Tá? Próxima, calota polar. Bois almiscarados estão entre os animais que representam a fauna dessa região. Então, é tundra, né? As plantas de que dessa região são musgos e líquens, como também gramíneas e pequenos arbustos. Então, a tundra, que tem perto da taiga, ela ainda consegue ter uma temperatura muito mais fria, digamos assim, né? Então, na taiga, a gente ainda encontra algumas florestas de coníferas, alguns roedores. Na tundra, a gente quase não vai achar. Então, é tundra. Unimontes, leia as características sobre alguns ecossistemas apresentados em 1, 2, 3 e 4. A precipitação é baixa e normalmente ocorre sob a forma de neve. As plantas características de sua vegetação são herbáceas. Então, de novo, aqui tundra, né? Pouca precipitação, quando ocorre é neve, e plantas herbáceas. Isso é tundra, tá? Como consequência da estação seca e carência de nutrientes no solo, a vegetação predominante é arbustíferas e perennifólias. Então, de folhas constantes, folhas perenes. Então, isso aqui pode ser bosques, tá? Bosques. 3. Embora a presença de arbustos e árvores de pequeno porte possa ser indicativa, sua vegetação é composta basicamente por plantas herbáceas. Vegetação, plantas herbáceas. Aqui eu posso estar pensando talvez numa savana, né? Plantas herbáceas, talvez as gramíneas, pode ser savana aqui. E a 4, para facilitar o escoamento da água, suas folhas são normalmente grandes, sua superfície é lisa com extremidade afilada em goteira. Isso é típico de floresta tropical, tá? Ou pluvial. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que 1 se refere à tundra, correto, e 2 a chaparral, que é a mesma coisa de bosque, né? Então, a primeira não pode ser uma floresta temperada sazonal, porque não tem nem plantas de grande porte. 4 se refere à floresta temperada pluvial, acredito que não é temperada, que ela vai ser... A floresta temperada não tem tanta chuva, né? Porque, olha, essas folhas aqui é para perder bastante água, tem que ser uma floresta tropical. 2 se refere à floresta temperada sazonal, errado, tem que ser bosques ou chaparral. Então, é a letra B mesmo. 8. Biomas são extensões de terra que se encontram sob condições climáticas semelhantes e formam associações distintas de plantas e animais. Sobre a distribuição e características dos principais biomas terrestres, a alternativa correta é a questão B, né? O que está errado na questão A,
As florestas temperadas aparecem em zonas onde as temperaturas podem apresentar desde invernos amenos até bem rigorosos, no entanto, com marcada sazonalidade. As árvores perennifólias são dominantes. Na verdade, o errado aqui são as perennifólias. São árvores caducifólias, né? Para economizar energia. Nascer, o que está errado? Vamos ler. Com elevada temperatura e escassez de água, as regiões áridas e semiáridas são marcadas pela produtividade baixa da vegetação e pela presença de espécies cuja estratégia oportunista permite suas sementes rapidamente germinem e completem ciclo de vida. Estimuladas por chuvas periódicas nessas áreas, nessas regiões áridas e semiáridas, essas chuvas não são periódicas, né? Elas são bem raras até. D. As savanas são caracteristicamente formadas por campos com aves esparsas, certo? As precipitações constantes ao longo do ano, mas em pouca quantidade, causam restrições à diversidade de animais e plantas. Então, essas precipitações elas não vão ser constantes ao longo do ano. Elas vão ter sazonalidade, elas vão ter um período correto onde essa precipitação vai cair. E não tem tanta restrição de biodiversidade de animais e plantas, não. As florestas tropicais, 9. As florestas tropicais estão entre os ecossistemas terrestres com maior produtividade primária líquida, o que ocorre em uma maior função de, primeiro, essa produtividade primária líquida, ela está relacionada com a questão da fotossíntese, né? De produzir tanto nutrientes para manter a sobrevivência daquele ecossistema, quanto fazer captura de CO2, fazer essa ciclagem, né? Então, tudo isso está relacionado com o quê? Com a intensidade de luz, né? Com a temperatura e a disponibilidade de água. E também a proximidade com o Equador. Então, essas duas questões são as corretas. Essa grande área, maior área de distribuição na Terra não é ali perto da linha do Equador mesmo. E esse solo ele nem é tão rico. Esse solo ele vai chegar a ser pobre. Por quê? Porque é muito nutriente que é retirado dele o tempo todo, tá? Então, vamos ver se está correto. Sim, apenas 1 e 2 estão corretas. 10. O mapa abaixo mostra a distribuição global do fluxo de carbono em regiões indicadas pelos números 1, 2 e 3, são respectivamente regiões de alta, média e baixa absorção de carbono. 1, alta absorção. 2, média absorção. 3, baixa absorção. 1, região norte, floresta amazônica. 2, região centro-oeste aqui do Brasil, cerrado. 3, perto do polo norte aqui, ó, tundra, taiga, tá certo? Ó, tundra, taiga, ok? Vamos ver? Considerando-se as referidas regiões, pode-se afirmar que os respectivos tipos de vegetação predominantes são 1, floresta tropical, verdade, floresta amazônica, savana, um tipo de cerrado, né? E tundra e taiga, exatamente. Letra B. A imagem retratará a araucária, árvore que faz parte de um importante bioma brasileiro que, no entanto, já foi bastante degradado pela ocupação humana. Uma das formas de intervenção humana relacionada à degradação desse bioma foi desmatamento, atraso da madeira, avanço da indústria de papel e celulose a partir da exploração da madeira, extraída principalmente no sul do Brasil. As matas de araucária, elas estão mais ali no sul, porque são coníferas, elas gostam de uma temperatura mais amena, né? Então, algumas dessas regiões no sudeste, que são mais frias, ali perto do sul, nós vamos encontrar algumas araucárias espaçadas, mas as grandes florestas de araucária, elas eram mais no sul, e foram dizimadas por conta dessa exploração da madeira, né? E hoje procura-se fazer preservação dessas espécies, tá certo? 12. Município A, município B. O gráfico
desse lado mostra a temperatura média anual, que vai ter essa variação. E a precipitação de chuva, que está marcada pelas colunas do município A, do município B. Temperatura média anual, precipitação anual. Os gráficos acima se referem à temperatura e precipitação de 2 municípios brasileiros. A partir dos dados fornecidos, podemos afirmar que a precipitação anual de B é inferior a 1.000 milímetros. Então, vamos ver? Ó, para você ver, ó, 200, 400, 600, 800, 900, só nos meses de janeiro, fevereiro, outubro e novembro, de dezembro, eu já tenho aqui em torno de 900 a 1.000 milímetros, né? Sem contar março, abril, maio e etc. Então, tá errada. A refere-se a uma região de Caatinga, enquanto B de Cerrado. Bom, se eu for olhar aqui a precipitação e o calor, a temperatura média é sempre em torno aqui desses 25 graus, né? Podendo ser mais ou menor um pouco, ó. E a quantidade de chuva é bem pequena, ó. A quantidade de chuva aqui, a precipitação maior, em torno de 150, 2 vezes aí no ano. Depois essa quantidade de chuva baixa bastante. A temperatura média anual de a temperatura de A aqui, ó, a temperatura de A é inferior à temperatura de B. Não, né? Ela tá sempre mais alta do que B aqui, ó. B tá em torno de 20, menor que 25. A temperatura média aqui tá sempre quase que o tempo todo acima de 25. Não existe indício de sazonalidade quando a precipitação nesses dois municípios. Bom, o que é sazonalidade? Sazonalidade é um período específico. Se a gente prestar atenção, sim, tem períodos específicos de chuva, né? Você vai ver que os meses de janeiro, fevereiro, novembro e dezembro são os meses que mais vão chover, fim da primavera e verão, né? E o período de verão. E aí, quando chega no inverno ali, outono, inverno, maio, junho, julho, agosto, que é o pico desse inverno, você vê que quase não tem chuva. Então, é sazonalidade. Nos municípios A, só aqui, ó, final de verão, início do outono, que eu vou ter chuva. Depois é o resto do ano seca, né? Então, tem uma certa sazonalidade, sim. 13. Entre 1991 e 1993, realizou-se uma ousada experiência científica. 8 pesquisadores isolaram-se em uma estufa de 17 mil metros quadrados, erguidas no deserto do Arizona, Estados Unidos, no qual foram recriados vários ecossistemas naturais. Todo o conjunto foi isolado do mundo exterior. O objetivo do projeto, batizado de Biosfera 2, em referência à biosfera original, era provar que esse ambiente poderia ser autossuficiente, produzindo seu próprio ar, água potável e alimento. A experiência começou a fracassar quando o evento climático El Niño provocou o bloqueio parcial dos raios solares, causando um efeito cascata na cadeia produtiva da estufa. Qual é a biosfera original que o projeto Biosfera 2 tentou recriar? Bom, ele tentou recriar a biosfera do planeta Terra, né? Em ecologia, o que significa o termo biosfera? Bom, é o conjunto de todos os ecossistemas, né, que tem no planeta, que tem características específicas, como tundra, taiga, floresta tropical, floresta sazonal, savana, deserto subtropical. Então, foi recriado esses biomas aí, tá? B. Explique por que a redução da incidência de raios solares interferiu na cadeia produtiva da estufa. A cadeia produtiva da estufa está relacionada com a fotossíntese. Se não tem energia solar para ser transformada em energia química, essa taxa de fixação de carbono não vai acontecer.
não vai acontecer fixação de carbono, não tem produção de glicose, né? Não tem compensação fótica, não tem alimento para as plantas, elas não conseguem a sua subsistência. E aí, a falência do projeto. 14. Observe o mapa fitogeográfico do Brasil, buscando identificar as principais formações vegetais de nosso país. Então, aqui, vamos começar número 1. Número 1 é essa região aqui, ó, bem ao nordeste, Caatinga. 2 é a parte que engloba os 2 primeiros estados da região sul, um pedaço do sudeste. Então, aqui eu tenho as formações de matas de araucária, né? 3 é essa região aqui que vai no litoral do Brasil, é a Mata Atlântica. 4, 40% do nosso Brasil tá aqui, ó, é a floresta amazônica. 5 é essa linha preta litorânea aqui, ó, junto com a Mata Atlântica, né? Nós vamos ter aqui as regiões de manguezais, né? Dunas e manguezais. 6, a região mais centro-oeste aqui, ó, o nosso cerrado brasileiro, tá? 7, aqui essa região aqui, bem no norte do norte e bem ao sul do sul, são os campos, né? Campos sulinos, campos limpos, pampas, tá? E 8, esse pedacinho aqui, ó, pequenininho, mas muito biodiverso, que é o Pantanal, tá? Então, letra A, tipo de floresta tropical localizada na região costeira, em planícies e montanhas, apresenta grande biodiversidade, representada, dentre outros, pelo pau-brasil, paineiras, onça-pintada, mono-carvoeiro, mutum e araponga. Falou pau-brasil, já sabe, né, gente? Mata Atlântica. Então, aí vai ser 3, tá? Cobre cerca de 40% do território brasileiro. Seu solo é pobre em nutrientes, graças à rápida degradação e reaproveitamento da matéria orgânica que nele se deposita. 40% do território brasileiro também só tem um. Floresta amazônica, então B é 4, certo? C. Nesta região, apresenta chuvas regularmente distribuídas ao longo do ano, 2 estações bem definidas, o inverno frio e o verão com temperaturas moderadas. Apresenta 3 estratos vegetais, o arbóreo, pinheirais, o arbustivo, samambaias e arborescentes, e o herbáceo, gramíneas. É o habitat da gralha azul. A gralha azul está ameaçada de extinção por causa da degradação desse habitat, que são as matas de araucárias. Então, letra C aí, mata de araucária número 2. Olha lá, 2C. D, ocupa cerca de 11% do território brasileiro. Nessa região as chuvas são irregulares, as secas são prolongadas e as temperaturas elevadas. Sua vegetação apresenta adaptações ao acúmulo de água, bem como mecanismos de proteção contra a sua perda. É o habitat do gavião carcará, tatu-peba, ararinha azul, dentre outros. E é a nossa caatinga, um bioma exclusivo brasileiro, né? Desenvolve-se em estuários desde o Amapá até Santa Catarina. As plantas desse ecossistema apresentam rizóforos e pneumatóforos. Esses ecossistemas contribuem para a produtividade das regiões costeiras, além de permitir a reprodução e criação das espécies como peixes, camarões e ostra. Aí nós estamos falando das dunas e dos manguezais. Então, a correta relação é a letra D, 3A, 4B, 2C, 1D, 5E. Ok, pessoal?
Se ficou alguma dúvida nessa correção, me manda uma mensagem de WhatsApp que eu vou ter o maior prazer em retirar a sua dúvida. A nossa aula, a nossa correção finaliza aqui. Eu desejo a vocês uns bons estudos e até a nossa próxima aula.